A próxima safra de pêssego do Rio Grande do Sul pode ter perdas de até 40%, de acordo com a Embrapa Clima Temperado. Além do clima, que fez os pomares florescerem mais cedo e gerarem frutos sem padrão, uma síndrome vem causando a morte dos pessegueiros. Neste ano, a florada foi mais cedo. O que normalmente ocorre em setembro veio em agosto. As geadas tardias não chegaram a comprometer a brotação e os frutos na Serra Gaúcha, maior produtora do estado de pêssegos de mesa. Por outro lado, os frutos estão sem padrão, com tamanhos diferentes. Então, a desuniformidade do crescimento e do desenvolvimento das frutas é bastante interessante, é bastante grande e fora do padrão que a gente é acostumado a acompanhar e ver e cultivar o pessegueiro aqui na Serra. Mesmo agora, esses já sendo colhidos, o calibre, né, que traduzindo um português mais compreensível, o tamanho do pêssego, ele está ficando um pouquinho abaixo do esperado e do potencial. Numa mesma planta podem ser encontrados frutos grandes e outros bem pequenos. Algumas já estão em colheita. E o cenário de perda só será definido após a entrada das cultivares de ciclo médio, que estão em desenvolvimento e representam 70% dos pomares na região. O que demanda mais tempo para colheita e formas de número de passadas, a gente chama assim, de colheita no mesmo pessegueiral, por causa dessa desuniformidade de crescimento e maturação das frutas. A florada, por causa dessas frentes frias, ela se estendeu bastante. Então, dentro do mesma planta, tem diferença, às vezes, de 20, 30 dias uma fruta na maturação do que outra. Já no sul do estado, onde estão concentrados os pêssegos para a indústria, o que preocupa é uma síndrome que vem causando a morte das plantas. A situação traz um alerta para os produtores da região, já que as perdas podem chegar a 40% na próxima safra. Segundo a Embrapa, este é o pior cenário dos últimos 15 anos. A chamada morte precoce do pessegueiro muitas vezes exige a eliminação do pomar ou a retirada dos galhos que estão escurecidos. A síndrome foi detectada pela primeira vez na década de 70, mas veio com mais força neste ciclo, devido a mudanças climáticas associadas à fertilidade do solo. Ela é bastante variável de um pomar para o outro, né? E entre as propriedades também. Então, em função de profundidade do solo, da cultivar que o produtor utiliza, da idade do pomar, da altitude, né? Então, eu diria assim, é muito difícil a gente estimar a porcentagem real de mortalidade de plantas, porque em muitos casos nós temos plantas totalmente mortas, temos plantas parcialmente mortas, né? Às vezes uma pernada da planta ou duas, e às vezes plantas com sintomas muito leves. O Rio Grande do Sul é responsável por 60% da produção nacional da fruta. Na Serra, algumas plantas também apresentam a doença. Somente na região sul são 6.000 hectares de pessegueiros e a Embrapa estima que 90% tem alguma planta afetada. O que o produtor ele precisa fazer? Ele precisa adotar as melhores condições agronômicas possíveis para que essas plantas disponham de um ambiente adequado para crescimento, para a produção. Que ele conheça o porta-enxerto, é uma característica muito importante, muitas vezes negligenciada, né, pelos produtores de pêssego.